Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje a operação matemática chamada potenciação. É uma operação assim como a divisão, a multiplicação, a adição, a subtração. No conjunto dos números naturais, lembra deles? 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Veja lá, vamos dar nome às coisas, depois vamos dizer o que é. Eu escrevo assim, 2 elevado à terceira potência igual a 8. Esse 3 a gente chama de expoente. O 2 a gente chama de base da potência. E o resultado a gente chama potência. O que é a potenciação? É a multiplicação de um número por ele mesmo quantas vezes o expoente indicar. Então veja bem, quando eu escrevo 2 elevado à terceira potência, eu posso dizer também 2 elevado ao cubo, daqui a pouco vou explicar o cubo. 2 elevado ao cubo é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, que é quanto? 2 elevado a 1 é 2 mesmo, então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, não é 2 vezes 3, 6. É 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Aqui, ó. Se você somar 1 mais 1 mais 1, dá 3. Veja agora mais sobre potenciação. 2 elevado a 0 é 1. Isso aqui é assunto de outra aula. Em outra aula eu vou explicar porque que 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado à segunda potência ou 2 elevado ao quadrado. É 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Você não precisa colocar o expoente quando for 1. Eu estou deixando o expoente para você observar isso aí que eu estou mostrando. Ó, eu posso escrever daqui para lá, eu posso escrever 1, 2 só e somar 1 mais 1, 2. 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. É 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. 4 vezes. Dá 16, não é? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim sucessivamente. E se eu tiver um expoente n, um número n, eu comecei do zero, você viu? 0, 1, 2, 3, 4 numa sequência. E se eu tiver um expoente n, um número natural n como expoente? 2 elevado à enésima potência é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, etc. vezes 2 elevado a 1. Quantos 2 elevado a 1 tem aqui? N vezes, porque o expoente não é n. Ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. 4. 4 fatores, expoente 4. 3 fatores, expoente 3. Expoente n, n vezes n fatores. Tá certo? Veja agora com o 3. 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado ao quadrado, ou segunda potência. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 é 3 vezes 3, 9. 3 elevado à terceira potência ou 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado à quarta potência. Eu vou ter 3 elevado a 1 quantas vezes? 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E assim sucessivamente, se eu tiver um expoente natural, um número natural n como expoente, 3 elevado à enésima potência é 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, etc. vezes 3 elevado a 1. Quantos fatores tem aqui? N fatores.
Quantas vezes eu multipliquei o 3? N vezes, ou seja, o número que o expoente está indicando. Não é legal? Ah, é muito legal. E assim sucessivamente, com outros números naturais também, não é? Agora, veja isso aqui. Por que quando o expoente é 2, a gente diz quadrado? Posso dizer segunda potência ou quadrado, ou seja, 5 elevado ao quadrado. É 5 vezes 5, não é? Dá quanto? 25. Por que a gente chama de quadrado? Porque 25 é a área de um quadrado de lado 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5. Dá quanto? 25. Se o lado do quadrado medir 5 centímetros, 5 vezes 5, 25. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Aqui é um 2, viu? 25 centímetros quadrados. E por que quando o expoente é 3, a gente chama de cubo? 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Por que 125? É o volume de um cubo. Observa que agora são 3 dimensões, não é só mais 2 dimensões, comprimento e largura. Agora tem comprimento, largura e altura. É o volume de um cubo. Lembra o dado? O dadinho, aquele dadinho de jogo, aquele é um cubo, né? Pequeno, né? É o volume de um cubo que mede 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, 5 centímetros de altura. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Multiplicou centímetro 3 vezes, centímetro o quê? Centímetros cúbicos. Por isso que a gente diz elevado ao cubo. Veja aí outros exemplos. 4 elevado à quarta potência. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. 4 fatores, porque o expoente diz 4. 7 elevado ao cubo. 3 fatores, porque o expoente diz 3 fatores iguais a 7. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Agora veja bem. Vamos verificar se essa expressão numérica que está aqui, se o primeiro membro é igual ao segundo, ou seja, se essa igualdade é verdadeira ou é falsa. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, dá quanto? 25, menos 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, menos 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, igual 7 elevado a zero é 1. Como eu te falei em outro vídeo, eu vou explicar o expoente zero, viu? 25 menos 16, 9. 9 menos 8, 1. É verdadeiro. Então 25 menos 16 deu 9. 9 menos 8 igual a 1. Verdadeira a expressão. Vamos ver essa aqui se é verdadeira. 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Mais 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Menos 2 elevado a 1. 2. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Igual 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. Menos 2 vezes 29 dá 58. Multiplica para você ver. Agora vamos somar. 32 mais 64 dá 96. Menos, eu posso tirar esse 2 aqui? Não posso. Por quê? Porque na frente aqui tem uma multiplicação. Eu tenho que fazer a multiplicação antes da subtração. 2 vezes 27, 54. 100 menos 58 são 42. Quanto que é 96 menos 54? É 42. 42 igual a 42. Essa expressão também é verdadeira. Agora veja aqui. Eu escrevi assim.
Um número natural x elevado ao quadrado é igual a 36. Esse x é quanto? Qual é o número natural que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dá 36? Não é 6? É 6. Coloca o 6 no lugar do x. 6 vezes 6, 36, 6 ao quadrado. E agora, se for x mais 1 ao quadrado igual a 36, quanto que vale o x? Ora, você viu que 6 elevado ao quadrado é 36. Quer dizer que esse x mais 1 está valendo quanto? Está valendo 6. Então, para o número x mais 1 dar 6, o x tem que ser quanto? O x tem que ser 5, não é? 5 mais 1, 6. 6 vezes 6, 36. Pessoal, essa aí é a operação potenciação. Beleza? Depois nós vamos ver em outra aula a radiciação e depois algumas expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a outra operação que vem em seguida, que é radiciação. Beleza? É isso por enquanto. Fiquem com Deus. Abraço.